A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E nós estaremos dando início, ao nosso segundo vídeo, nosso segundo estudo, podemos dizer assim, ou análise bíblica, sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos um primeiro vídeo onde nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua natureza. Vimos a sua natureza, a natureza do Espírito Santo em relação à Trindade, em relação à divindade, a sua natureza divina, a sua natureza pessoal e a sua natureza distinta, onde nós observamos e aprendemos ali acerca da natureza do Espírito Santo, sua natureza divina, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Também contemplamos a natureza pessoal do Espírito Santo, ou seja, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia positiva, não é uma influência positiva e por assim diante. E também observamos que o Espírito Santo ele tem uma natureza distinta, ele é distinto do Pai, ele é distinto do Filho, e ele tem as suas características, tem a sua personalidade, ou seja, ele é Deus, tem uma personalidade, é uma pessoa e é distinto do Pai e do Filho dentro da essência da Trindade, que é Deus. E nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo e o homem. O Espírito Santo trabalha no homem para trazê-lo à presença de Deus, visto que o homem sem Deus agir, sem Deus trabalhar, sem o Espírito Santo lhe influenciar, ele não tem condições de se chegar a Deus e adquirir da parte de Deus a tão grande salvação que Deus proporciona à humanidade. Então nós vamos fazer uma análise aqui, uma pequena análise, visto que isso é um estudo simples, bem básico a respeito dessa matéria, dentro da teologia, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos destacar que o homem está morto em seus pecados, e morto aqui nós precisamos destacar que morto aqui não é no sentido de aniquilação, que o homem está totalmente aniquilado, que não tem sentimentos, que não tem emoções, não é uma aniquilação, e sim uma separação de Deus. O homem está separado de Deus, envolto em pecados e ofensas em relação contra Deus, pelas suas ações, as suas atitudes e a sua própria natureza pecaminosa, que de fato foi herdada de Adão, o primeiro pecador. Então, nós vamos fazer uma análise sobre a condição do homem e depois nós vamos ver a ação do Espírito Santo no homem morto, separado de Deus, resgatando-o, trazendo-o novamente para Deus e possibilitando-o de abraçar, de alcançar a salvação proporcionada por Deus. Então, o homem, na sua condição de pecador, ele está completamente separado de Deus. O homem, estando morto em seus pecados e delitos, está condicionado. O homem está condicionado a uma vida distante de Deus e está impossibilitado de se chegar a Deus, a não ser que o Senhor se revele a ele para que possa então alcançar a tão grande salvação. Então nós vemos duas coisas: que o homem está condicionado a uma vida separada, uma vida eterna, uma eternidade separada de Deus. O homem está condicionado a isso, isso já está mais que certo. Essa é uma certeza: o homem está separado de Deus
por causa de seu pecado, ele está condicionado a uma vida distante de Deus, e a outra verdade é que ele está impossibilitado de se chegar a Deus e adquirir de Deus a tão grande salvação. Então aqui entra a pessoa do Espírito Santo, pois ele é quem vai realizar essa obra de revelar ao homem, revelar ao homem o caminho para Deus, pois por intermédio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa vai ser sobre isso que nós iremos falar, sobre a condição do homem e o Espírito Santo agindo na vida do homem, trazendo novamente para Deus. Então, em primeiro lugar, a condição do homem perante Deus. O homem está separado de Deus. Por quê? A razão por que o homem está separado de Deus não é porque Deus é mau. Não é porque Deus é mau. E nem porque Deus está revoltado com o homem. A razão principal por que o homem está separado de Deus é porque o homem se encontra em uma condição que não condiz com o caráter de Deus. Tanto que Deus, se nós analisarmos Pedro falando, ele vai dizer, citando Levítico, ele vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Então Deus, há essa necessidade no homem de procurar ser ou adquirir o caráter de Deus. Sede santo porque eu sou santo. Então, sem essa condição de santidade, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, então não há condições de nós estarmos diante de Deus e nós estarmos em comunhão com Deus. Então essa é a principal razão porque o homem está separado, porque o homem está fora da condição, fora do padrão que Deus estabeleceu para o homem. Então agora o Senhor deixa isso claro quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 59, do verso 1 em diante. Nós vamos ler ali alguns versículos onde o Senhor vai dizer que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades escondem o meu rosto de vós para que vos não ouça. Então o homem, nessa condição que ele se encontra perante Deus, numa vida de iniquidade, uma vida de pecado, uma vida onde os prazeres da carne são mais fervorosos, são mais destacados, são mais assim como eu posso dizer, são mais favoráveis ao homem, são mais satisfatórios ao homem do que a vontade de Deus. Então o homem nessa condição, ele está separado de Deus. Deus ele se limita ao homem enquanto o homem estiver nessa condição. O texto diz assim, Isaías 59, do verso 1 verso 1 em diante: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ou seja, que Deus ele pode salvar e ele pode ouvir. Daí vai dizer o porquê que Deus se limita a isso, a não ouvir e a não salvar, a não estender a sua mão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Então, o homem ele está separado de Deus por causa da sua condição. Mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer isso. Mas enquanto o homem estiver nessa condição, Deus se limita a realizar tais obras, como ouvir o homem que clama, e como estender a mão no sentido de salvação do homem, E isso nós vamos ver mais para frente, que essa situação ela pode ser revertida. E também nós encontramos em Gênesis 3, do versículo 21 ao versículo 24,
onde nós vamos contemplar quando o homem é a razão porque o homem é separado de Deus, né? Por que que o homem se separou de Deus? Verso 21 diz assim, ó: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e a uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos aqui que depois que Deus, que o homem peca, Adão e Eva pecam, né? E Deus chega ali para na viração do dia, para aquele encontro com o homem. Deus percebe, ou Deus não que não soubesse antes, mas ali Adão se revela, Adão se manifesta a Deus e enfim, é posto diante de Deus tudo o que havia acontecido. Então Deus, num ato de misericórdia ainda, num ato de graça, tira o homem, separa o homem do jardim, para que o homem também não estenda a sua mão e come da árvore da vida, para que não viva eternamente naquela condição. Então nós vemos que o homem só está separado de Deus por função, por razão da sua condição que está fora, que fugiu do padrão estabelecido por Deus. Mas nós vamos ver que isso vai ser revertido, né, por intermédio da graça de Deus, que é manifesta em Jesus e é aplicada ao homem por intermédio do Espírito Santo. Segundo lugar, o homem está separado, o homem está morto, e morto aqui, como já falei no início, o homem está separado. Morto não é aniquilação, mas é separação. Então a Bíblia nos revela que Deus é o autor da vida e o sustentador da mesma, ou seja, Deus é a fonte da vida do homem. Então o homem separado de Deus, automaticamente o homem morre, e aqui no sentido espiritual, né? E qualquer homem que tiver afastado de Deus está morto para ele, e tem o rejeitado por não querer estar em sua presença, como aconteceu com Adão, que preferiu escolher desobedecer a Deus do que obedecer a Deus, e nessa condição então ele foi separado. E então o homem está separado de Deus, o autor, né, o doador da vida. Então automaticamente ele está morto em pecados e ofensas. E o homem estando morto, agora ele não pode tomar atitudes por si só. Ele não tem condições de por si só tomar atitudes e se conduzir e ter uma direção. Então é aqui que entra a parte em que o homem é dominado, é possuído pelo diabo e assim influenciado pelo diabo em relação a ir a direção contrária a que Deus está. Então por isso precisa da ação do Senhor, né, da ação do Espírito Santo, da ação da parte de Deus para com o homem, para que o homem possa então ser vivificado, enxergar essa situação e tal. Mas até então aqui, o homem ele está conduzido por Satanás, né? E Satanás, a Bíblia revela que ele é o príncipe deste século, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos.
Então e João também vai dizer, né, que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então nós vamos ver que o mundo, ele é direcionado, é conduzido por Satanás. E automaticamente todo o sistema mundano é influenciado por Satanás. Então o homem sem a presença de Deus, automaticamente ele é influenciado, é conduzido, é direcionado por Satanás. E nós vamos encontrar isso em Efésios, na carta aos Efésios, onde Paulo fala sobre isso, no capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, nós vamos encontrar ali, no versículo de número 1, Efésios 2:1, vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, você vê, quem está fora da presença de Deus está nessa situação, conduzido pelo mundo, direcionado pela potestade do ar, né? Sendo influenciado pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então essa é a condição do homem. O homem separado de Deus, a sua vida é de decadência. A sua vida é de decadência. Mais fundo que Satanás puder levar no sentido espiritual e também eterno, ele vai levar. Então essa é a condição do homem. Então é por isso que o homem não tem condições de se chegar a Deus. Nessa condição em que ele está, ele não tem condições de se chegar a Deus. Por isso que precisa de uma ação do Espírito Santo, né, na sua vida. Então agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida do homem. Eu me proponho a dividir, né, colocar em estágios aqui a ação do Espírito Santo, que é o ato da regeneração, né? É o ato da regeneração. Eu me proponho dividi-lo em 3 estágios, em 3 processos, vamos dizer assim, tá? O Espírito Santo, juntamente com Deus, ele trabalha através da influência de sua graça no homem, em todo o processo de vivificar aquele homem que está morto agora, sendo conduzido pelo mundo, direcionado por Satanás, influenciado pelo espírito que opera a desobediência nos filhos da desobediência. Agora ele vai ser vivificado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo agora vai começar um processo nele de vivificação. E esse processo de vivificação, como eu já falei, eu proponho dividi-lo ele em 3 estágios, em 3 processos, para ficar mais simples a nossa compreensão. Em primeiro lugar, precisa haver um chamado. O homem precisa ser chamado. E isso nós vemos nesse processo do chamado, que é o chamado do Evangelho. Nós vemos o Espírito Santo apresentando as boas novas. O primeiro passo no processo de vivificação do homem é chamar o homem pecador. O homem é chamado. E esse chamado aqui é o chamado do Evangelho. Porque ele não tem, o homem morto, espiritualmente, ele não tem noção nenhuma de Deus e do seu desejo de salvá-lo. O homem não tem ideia. O homem que está morto, conduzido pelo diabo, morto em seus pecados, influenciado pelo espírito que opera nesse mundo, o espírito do anticristo, o espírito do maligno, ele não tem noção do desejo de Deus em salvá-lo. Então precisa haver o chamado do Evangelho.
Por isso a necessidade da pregação, porque Paulo vai falar, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso a necessidade da pregação. E como ouvirão se não há quem pregue? É interessante aqui, porque há quem pregue, mas as pessoas precisam ouvir uma palavra, palavra de Deus. Não é qualquer palavra. A palavra precisa ser pregada. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é que não tem quem pregue, é quem está faltando quem pregue a verdade. Então, para que o homem ouça, seja chamado e entenda o chamado, atenda ao chamado do Evangelho, precisa ser pregada a palavra de Deus. E isso nós vamos ver em Romanos 3, 10 a 12, aonde a Bíblia nos fala sobre isso. E como está escrito, não há um justo, essa mostrando a condição do homem, né? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então nós vemos aqui que o espírito, que o homem, ele na sua condição que ele está, ele não tem conhecimento de Deus, ele não busca a Deus, ele não tem noção de Deus, ele não se interessa. Então precisa o Espírito Santo ir e chamar, precisa o Espírito Santo ir através da pregação do Evangelho e falar o coração do homem, né? Falar aos ouvidos da alma do homem, para que ele possa então ser despertado, aonde é o segundo passo, o despertamento. Primeiro tem o chamado do Evangelho. Em segundo lugar tem o despertamento. E nesse processo, nesse segundo estágio da vivificação do homem, tem o despertamento, e esse aqui, o Espírito Santo mostra a condição do homem perante Deus. Então, seguindo o segundo passo desse processo de vivificação do homem, é o despertar o espírito do homem. Agora o espírito do homem precisa ser despertado. Então o Espírito Santo desperta o espírito do homem através do convencimento, porque quando ele vier convencerá o homem o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Jesus falou, né? Então ele desperta o espírito do homem através do convencimento acerca da sua realidade, e condição perante Deus. É o despertar para a realidade espiritual, que o homem não tem noção, né? A sua realidade espiritual, que se relaciona com a separação do homem. Ele vai mostrar que o homem está separado de Deus, o homem está sujeito ao juízo de Deus e está, por causa da sua condição de pecadora, condenado a uma eternidade separada de Deus. Então, primeiro chamado do Evangelho, depois o despertamento para a sua realidade. E em terceiro lugar, o terceiro estágio, o terceiro processo de vivificação é a iluminação, onde o homem é iluminado acerca da salvação apresentada por Deus em Cristo Jesus. Então, nesse processo, ele ilumina o entendimento do homem para a obra de Cristo, que proporciona a solução para o homem pecador. Isso nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então agora o Espírito Santo vem nos iluminando e nos revelando aos nossos corações, ao nosso entendimento, a obra, a pessoa de Jesus Cristo, a glória de Deus. Também em João 1 e o verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do homem, como na antiga aliança. Agora é o Cordeiro de Deus. Você vê que é Deus que está agindo. O homem não tem participação nenhuma
na sua salvação. Primeiro é Deus quem vem ao encontro do homem, assim como no jardim do Éden, é Deus que vem ao encontro do homem na sua condição de pecador. Então é sempre Deus que vem ao encontro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sempre parte de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus veio e se fez carne e tabernaculou no meio dos homens, habitou no meio dos homens. Então o ponto de partida para a salvação do homem é de Deus. É Deus quem se revela, é Deus quem se manifesta, e aqui nós estamos vendo que é o Espírito Santo enviado de Deus para trabalhar no homem, no chamado do Evangelho, no despertamento e agora na iluminação, mostrando que há solução para a sua condição de pecador, que Deus já providenciou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nós, depositando nesse Cordeiro a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, nós temos condição de salvação. E também daí ele vai falar, Atos 4,12 também, porque em nenhum outro salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Então, nesse processo, o Espírito Santo apresenta para o homem, no processo de vivificação, o chamado do Evangelho, despertamento e iluminação. Então agora o homem vivificado, tendo conhecimento de que Deus deseja salvá-lo, tendo conhecimento que Deus providenciou uma porta, uma segunda chance, um escape para ele, agora o homem pode exercer o seu livre-arbítrio, e aceitar a salvação que é proporcionada por Deus, aceitar a Jesus. E agora entra continuando então, a obra do Espírito Santo no homem. Agora o Espírito Santo ele vai aplicar no homem a obra de Cristo, vai fazer a aplicação da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo é quem regenera o homem, gerando-o novamente, tornando-o em uma nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso nós encontramos em João 3, do 3 a 8, Efésios 2, 5 a 6, 4, 24, 1 Coríntios 6, 11, 2 Coríntios 5, 17 e 19. Eu estou vendo que o vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou fazer as citações somente dos textos. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O Espírito Santo ele liberta o homem da lei do poder, do pecado, da lei do pecado, que é o poder do pecado, e de sua consequência, que é a morte. Então o homem não mais está preso e escravizado pelo pecado e o mundo, e Satanás, mas foi liberto pela lei do Espírito de vida, que é a liberdade. Isso em Romanos 8, 1 e 2. Então nós vemos aqui que agora o Espírito Santo está aplicando a salvação de Cristo na vida do homem. O Espírito Santo ele restaura a comunhão do homem com Deus e consequentemente com o seu próximo, do homem para com Deus e para com o seu próximo. Nossa comunhão com Deus é restaurada através da mudança da nossa posição perante Deus, de criaturas para filhos agora, porque todos aqueles que creram em Jesus, a palavra diz que deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Não somos mais criaturas, mas agora somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Agora podemos clamar a Deus e chamá-lo de Pai, ou Abba, Pai, um sentido mais de intimidade. Nós encontramos isso em Romanos 8, versículo 15, Gálatas 4 e 6, Hebreus 12 e 14, 1 João capítulo 2, verso 1, capítulo 5, verso 1 e 2. O Espírito Santo também nos guia em toda a verdade.
Agora não mais poderemos andar em mentira, pois somos guiados pelo Espírito, pela verdade, o Espírito da verdade, e influenciados pela verdade. Pois o Espírito Santo é o Espírito de verdade e não de mentira, conforme João 16:13. O Espírito de verdade, ele vai falar a verdade, vai nos guiar na verdade, vai nos ensinar a verdade. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. O Espírito Santo também nos capacita a produzir o fruto do Espírito. A produzir o fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas 5:22. Ali há aquela contraposição, né, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é que a produção, nós produzirmos o caráter de Cristo em nossa vida, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Então, se nós analisarmos, a Bíblia aponta isso para o caráter de Cristo. E como que o homem, por si só, é capaz de produzir isso? Amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Gozo, paz. Então isso só pode ser possível com a presença do Espírito Santo auxiliando o homem a produzir esse fruto e chegar cada vez mais a se identificar com Cristo. Então essa ação só é possível com a ação por intermédio do Espírito Santo na vida do homem, sendo que ele que regenera, ele que vivifica o homem. O homem por si só não é capaz de frutificar, pois a natureza humana é pecaminosa e só pode produzir obras da carne. Isso que é interessante. A gente por si só, a gente só consegue produzir obras da carne. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando somos cheios do Espírito Santo, né, e isso vai ficar para o próximo vídeo a respeito do batismo, que é o Espírito Santo e a obra do Senhor, e ali vamos falar sobre o batismo. Então nós vamos falar sobre isso, né? Então o Espírito Santo é ele que capacita o homem a produzir o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus na vida do homem. Então por isso é indispensável a presença do Espírito Santo na vida do ser humano, na vida do cristão. Então aqui nós estamos terminando então esse nosso segundo vídeo dessa nossa série, a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Então nós já falamos aqui, né, mostramos a condição do homem perante Deus, a sua incapacidade, a sua condição de perdição eterna, e também apresentamos o Espírito Santo agindo e trabalhando na vida do homem para reverter esta situação. Então ficamos por aqui. E nós teremos mais um vídeo, então, onde nós iremos abordar o Espírito Santo e a obra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo vídeo.